Os deuses são vividos pelos gregos antigos. Vividos como? As musas apareceram para Hesíodo, foram escutadas por ele. Aí ele teve a experiência do divino. O canto, são palavras e harmonia. Foi isso que Hesíodo escutou. Palavras e harmonia, ou palavras cantadas. Palavras são aquilo por meio do qual as divindades se manifestam. Quando as musas cantam, elas completam a criação. Elas fazem aquilo que nasceu. Zeus, os titãs antes, os homens, aquilo que nasceu, vem a ser. As coisas vêm a ser quando as musas cantam. Porque o ser, ele precisa aparecer para ele ser. Ele precisa ser falado para ele ser. Se ele não é falado, se ele não aparece, ele não é. É o não ser. E é isso que se manifesta no canto das musas. Ou no canto que é elas mesmas. Isso completa a criação do universo. E isso, como é cantado, tem uma harmonia. A música, ou aquilo que diz respeito às musas, é harmonia e palavras. A harmonia é a harmonia do universo. É o fato de tudo estar organizado. Cada coisa ter o seu âmbito de atuação, ter a sua história, suas características, umas ajustadas em relação às outras, formando a harmonia do todo. E Hesíodo escuta as palavras, então ele presencia a essência das coisas, ele tem a presença divina. Cada palavra, quando a história de Zeus é falada, a história de Cronos é falada, de Urano é falada, Zeus tem a presença desses deuses, porque na palavra os deuses se fazem presentes, os deuses são, mas Hesíodo também, ele participa da harmonia, ele experiencia a harmonia, ele vê, ele sente que ele faz parte da harmonia do todo. E ele se torna poeta, tendo experienciado esse mistério que pressupõe que ele fale. Ele não falaria palavras cantadas, ele não falaria palavras harmoniosas, palavras em harmonia, né, se ele não tivesse experienciado as musas. A música, a nossa música é uma coisa que desperta sentimentos inexplicáveis em nós. Ela tem uma ligação fundamental, uma ligação da origem da nossa linguagem, aquilo que nós entendemos como sendo instrumental, mas a linguagem, no início, a linguagem tem um pressuposto musical, um pressuposto musical no sentido de referente às musas. Ele tem um pressuposto que não faz parte da linguagem, mas que a pressupõe, que é o mistério, que é a harmonia e o ser.
E isso a gente consegue ver nesse estudo aqui, comentando a poesia épica. A harmonia e o ser que se manifesta através da palavra. A harmonia cósmica e o ser que se expressa. O ser, ele se expressa a si mesmo e ele se expressa para o mundo ao mesmo tempo. Os seres divinos, né? Através da palavra. E isso é o que permite que emerja, que surja o poeta, que é o nascimento da fala harmoniosa, da palavra harmoniosa. Não é como um bicho que emite um som, não é como um homem do início dos homens que emite um som. É alguma coisa como um pássaro, que são tons harmoniosos e com palavras, com significado. Então, nesse primeiro vídeo, vamos ficar com essas ideias que são mais teóricas. Vamos ter uma sequência de vídeos assim. Tentando falar da linguagem, da língua, do homem. O Hesíodo, ele se tornou poeta, aquele que, por meio do qual a voz das musas aparecia, ao escutar, ao presenciar as divindades. Ele presenciou as divindades musas, mas como elas cantavam, elas tornavam presentes as outras divindades, presentes todas as entidades cósmicas, não só os deuses olímpicos, presentes o próprio homem. A essência de cada coisa, inclusive do próprio homem, se tornou presente para o Hesíodo quando ele escutou as musas. Ele experienciou o verdadeiro ser das coisas quando escutou as musas. E isso em harmonia. A harmonia desse verdadeiro ser. A harmonia de cada ser um com o outro, né? E do verdadeiro ser do homem em relação a esse todo. Hesíodo experienciou isso. E ele viu que ele tinha que falar desse jeito. Ele tinha que fazer com que o mundo fosse harmonioso. Ele procurou instaurar a justiça divina na sociedade dele, até para resolver problemas dele, mas ele foi para além desse objetivo. Hesíodo, ele quis instaurar no mundo a harmonia divina e que os homens tivessem a presença dos deuses quando o ouvissem. Porque o poeta, assim como a musa fez com Hesíodo, o poeta presentifica aquilo que é, presentifica os deuses quando canta. Ele instaura a harmonia e presentifica o verdadeiro ser das coisas. E aquele que escuta o poeta vai querer fazer a mesma coisa. São homens que estão próximos da divindade, porque eles estão correspondendo à essência do homem. A essência do homem não é decair, como aparece nos trabalhos dos dias,
com o mito das 5 raças, coisa que a decadência que é lamentada por Hesíodo. Não, a essência do homem é trabalhar e produzir no mundo a justiça, a boa convivência com os outros homens, produzir um bom desenvolvimento para o homem em relação ao todo, ao cosmos. Isso que o Hesíodo quis realizar através das palavras cantadas, fazendo com que os homens da época dele experienciassem os deuses, principalmente Zeus, e a harmonia cósmica, se tornando homens divinos, e não homens decaídos, homens que falassem coisas por falar, que tratassem as palavras como meros objetos. Não, as palavras têm um sentido para além delas. Sentido esse que faz com que os homens falem. O homem não fala à toa. O homem não tem um falatório. O homem fala por um motivo. Por que o homem fala? Por que nós falamos? É só para alguma coisa prática? Para convencer alguém de fazer alguma coisa? Ou quando a gente fala, a gente espera que aconteça alguma coisa? A gente espera que o outro experiencie alguma coisa? A gente quer comunicar alguma coisa para além do objetivo quando a gente fala? Essas palavras são objetivas, mas é um objetivo não imediato. É um objetivo que diz respeito a alguma coisa para além delas. Tem alguma presença naquilo que a gente fala. Aqui a gente pode dizer que é uma presença divina. É sempre uma presença mítica. O que nós falamos tem uma presença mítica. Tem alguma coisa na origem do que nós falamos que permite que nós falemos e que se torna presente quando nós falamos. E essa coisa não é o que nós falamos, mas ela se realiza naquilo que nós falamos. A gente vai chegar nisso, mas esse estudo aqui do Hesíodo permite que a gente pense isso. Por que a gente fala? O que está na nossa fala? Tem alguma coisa profundamente humana, por isso divina, que está na origem do que a gente fala. Flamengo. Então a gente vai continuar nos próximos vídeos. Oi pessoal, continuando a falar sobre a poesia épica, a partir desse livro do Walter Otto, As Musas, ele está falando que a poesia épica é uma forma especial de língua. Ela é um canto, elas são palavras cantadas, então ela tem palavras e tem uma harmonia. É isso que as musas expressam, é isso que os poetas dão vazão. A harmonia são os tons. Tem um poema épico tem uma estrutura de tons. Isso a gente vê no Canto dos Pássaros. Mas também tem as palavras. As palavras, elas são o conteúdo da poesia épica. O conteúdo daquilo que é expresso. E isso diferencia, então, a poesia épica do
de um canto que seja puramente harmônico e livre, né? As palavras, elas dão um peso ao que é cantado, à medida que elas procuram expressar alguma coisa. Mais que expressar, a poesia épica, à medida que ela é falada, ela dá o nascimento para as coisas, né? Ela não expressa as coisas. Ela não tem esse tipo de objetividade. Ah, uma palavra ou uma música que expressa uma realidade. Não é esse tipo de objetividade. A objetividade da poesia épica é que ela cria um mito. Ela cria uma realidade mitológica. O mito, ele é uma realidade que as coisas que são cantadas existem à medida que são cantadas. Muita gente discute se o mito existiu, se as coisas. O mito fala de coisas que existiram ou não, fala de verdades ou de falsidades. É uma discussão que não cabe. O mito, ele cria a realidade que ele canta, porque as coisas que ele canta nascem no cantar, nascem à medida que são cantadas, que as palavras são proferidas naquela harmonia, na harmonia que é cósmica, que o poeta reproduz, e com palavras que são a revelação do ser das coisas. As coisas têm um ser que as coisas são à medida que eles se revelam. Aquilo que é aquilo que aparece. Aquilo que não aparece não é. Aquilo que é aquilo que aparece, aquilo que é falado. Então é da essência do ser o revelar-se. E a palavra é essa autorrevelação do ser. Uma autorrevelação que é também para o mundo. O ser se revela para o mundo à medida que é um canto proferido, e também ele revela-se para ele mesmo, né? À medida que ele tem o seu nascimento na palavra. Não há uma separação entre o aparecer para o mundo, o revelar-se para o mundo, e o aparecer para si, o revelar-se para si. É uma coisa só, né? O revelar-se para o mundo, o revelar-se para si. Isso é da essência do ser das coisas. Tem a unidade da revelação. Aquilo que é cantado, a poesia épica, aquilo que é cantado, a emergência do reinado de Zeus, por exemplo, quando é cantado, isso ganha surgimento. É mais do que lembrado, é mais do que um canto que se refere a alguma coisa. Quando é cantado, novamente Zeus ganha soberania. E isso é cantado para quem escuta. Então, ao mesmo tempo que Zeus ganha soberania, sobe novamente ao trono do Olimpo, estabelece a ordem cósmica. Ao mesmo tempo que isso acontece, ele é cantado para os outros, né? Ele é honrado, ele fica sendo conhecido por quem escuta. Não tem uma separação entre o nascimento, nascer, ouvir a ser, e o ser honrado, ser escutado pelos outros, ter a palavra cantada. Não tem uma separação, é uma coisa só. O ser é aquilo que ao mesmo tempo ele aparece plenamente, né? Ele aparece tanto para os outros como para si mesmo. E esse é o nascimento do ser. É aparecer para os outros e aparecer para si mesmo. A essência da língua, né, o Walter Otto está falando,
A essência da língua que nós falamos, que é nós entendemos que que as nossas línguas são desmitologizadas, que elas não têm não dão nascimento para alguma coisa, não existe algo misterioso que ganha vida a partir dela, mas que ela tem uma objetividade de se referir a uma suposta realidade, mas as nossas línguas têm uma origem e elas mantêm uma, algo de misterioso, algo que quer ser falado à medida que nós falamos, algo que quer ser cantado à medida que nós cantamos. Existe algo divino, algo que é divino, que precede a língua e faz a língua surgir para que fale sobre ela, sobre isso que existe. Nós achamos que estamos falando sobre coisas que nós achamos que entendemos muito bem, mas não. Estamos falando de alguma coisa que quer ser falada naquilo que nós falamos. Algo que ganha nascimento quando nós falamos. Algo que é sentido por quem escuta e ele ganha nascimento quando nós falamos. Voltar o estudo da língua para esse ambiente da mitologia permite dizer isso, permite encontrar isso na língua. Esse pressuposto mítico, essa realidade que existe na palavra cantada. Isso que quer se desvelar para si mesmo e para o mundo. Hoje, quais são os usuários da língua? Usuário não é uma boa palavra. Mas quais são os falantes? Quais são aqueles que eles mantêm a vitalidade da língua? A língua, na sua fertilidade de dar o nascimento às coisas. São aqueles que inventam, usam a língua de forma criativa. Criam novas metáforas, como são os poetas, como o filósofo Richard Roth. Ele identificou os poetas como os criadores de metáfora, criadores de usos novos para palavras. E ele fala que o uso corriqueiro da língua, o uso corriqueiro das palavras, que o uso vocabular das palavras, são metáforas gastas. São palavras que perderam o sentido de metáfora. O sentido de se referir a alguma coisa, não com a pretensão de dizer aquilo que é, mas não com a pretensão de espelhar a realidade, mas com a pretensão de se referir o máximo que for possível àquilo que é. A tentativa do homem de se aproximar de uma realidade que ele sabe que é inalcançável. Ele sabe que não vai alcançar. E ele precisa se aproximar dela tangenciando, criando narrativas que vão circulando o objeto dele. Porque a realidade é uma coisa inalcançável. O máximo que o homem pode conseguir são criar narrativas para ir cercando o objeto dele. Assim que nós falamos dos deuses. É por isso que existem muitas narrativas sobre os deuses. Porque são uma realidade que vai sendo cercada através de vários dizeres, através de vários cantos, várias narrativas. E cada um deles é uma metáfora. Ele está falando sobre uma tentativa de falar sobre alguma coisa. Não com a pretensão de esgotar aquilo sobre o qual ele fala. Não com a pretensão de ser um espelho da realidade. Mas com a pretensão de
da forma como ele é falada, dá um nascimento. O poeta é aquele que fale como ele pode falar sobre a coisa, ele está dando nascimento para aquela coisa. Ele está permitindo ele está dando a revelação daquele ser. Ele está abrindo a boca dele para o ser se revelar para o mundo e para si próprio. A palavra do poeta tem a vitalidade que tinha a palavra do poeta da antiguidade, porque ela é fértil, ela permite o ser aparecer, né? O ser vir à tona, o ser se desvelar. Então é isso, pessoal.